Se você perguntar para um fã de Kimetsu no Yaiba entre ter a vida do Rengoku e ter a vida do Uzui, pode ter certeza que 95% vão responder ter a vida do Uzui. Na teoria, todo mundo quer ser o Uzui, mas na prática, realmente, qualquer um quer ser ele? Não. O Uzui veio de um clã de ninjas, onde esse clã estava se acabando por conta que os ninjas estavam sendo assassinados. Seu pai, preocupado com isso, acabou colocando seus filhos em um treinamento muito, mas muito intenso, onde eles tinham que aprimorar o seu físico e principalmente sua resistência a veneno. Nessa brincadeira aí, o Uzui acabou perdendo 9 de seus irmãos, sendo que 2 deles tinham sido o próprio Uzui que tinha eliminado nesses desafios. Nisso só sobrou o Uzui e seu irmão. O Uzui não queria matar seu irmão por conta que ele achava aquilo extremamente errado e queria ir embora do clã junto com seu irmão. Porém, ele percebeu que seu irmão estava ficando igual ao seu pai, sendo um cara muito rígido. Nisso, o Uzui decidiu sair do clã junto com suas esposas, porque, diferente do seu pai, ele não via as mulheres como uma espécie só de reproduzir, mas ele via também como pessoas normais, onde ele queria ter um vínculo, ter também ali uma relação amorosa. Nisso, o Uzui acabou saindo do seu clã e acabou encontrando os Caçadores de Onis. Muitos acham que o motivo do Uzui ter entrado para os Caçadores de Onis foi porque ele já era extremamente forte e ele poderia ajudar muito, mas na verdade não era só isso. O Uzui também queria se redimir com a sua vida. Por ter feito várias coisas ruins no passado, né? Principalmente por ter matado 2 de seus irmãos, ele queria fazer algo que melhorasse a sua vida e deixasse sua consciência mais limpa. Nisso ele resolveu entrar para os Caçadores de Onis, onde ele acabou tendo o título de Hashira e sendo Hashira do Som. A princípio, quando a gente vê o Uzui, a gente bate o olho nele pela primeira vez, ele acha um cara muito arrogante, um cara extravagante, um cara assim que é bem boyzinho, tá ligado? É uma pessoa que se acha muito. Só que tem uma coisa interessante sobre o personagem Tengen Uzui. Tengen Uzui, ele é o tipo de pessoa que passou por muitos traumas na infância. Geralmente pessoas que passam por esse tipo de trauma, elas seguem 2 caminhos. O primeiro, que é seguir o caminho da depressão, da tristeza, onde ela vai se amargurar muito por conta do passado. E o segundo caminho, que são pessoas que vão tentar redimir esse tempo que ela perdeu nesse sofrimento e vão tentar viver sua vida mais feliz o possível, ou de alguma forma que ela faça esquecer o passado. Basicamente foi isso que o Tengen Uzui fez, ele tentou se redimir do seu passado. O Tengen Uzui aparentemente, né, quando a gente viu ele pela primeira vez na reunião dos Hashiras, ele parecia ser só um personagem comum que era arrogante, porém seu passado é contado durante o arco do Distrito de Entretenimento. Quando ele se encontra pelo Gyotaro pela primeira vez, Gyotaro fica com muita inveja pelo fato de Uzui ser um cara alto, forte e tinha 3 esposas. E também ele tinha um rosto muito bonito. Isso deixou o Gyotaro muito puto de raiva, por conta que o Gyotaro sempre teve uma vida injustiçada e ficou extremamente estressado ao saber que o Uzui era um cara além de bonito, ele tinha 3 esposas, supostamente tinha uma vida muito feliz. E é interessante nessa parte que quando o Gyotaro chama o Uzui de cara especial, o Uzui ri, né? E fala que ele não é um cara especial, que tudo que ele chegou para fazer aquilo ali foi exatamente trabalho duro, tipo, ele teve que treinar muito, teve que sofrer muito para chegar naquele estado atual da vida dele. E uma coisa também que descobrimos nessa parte do anime é que o Uzui ele tinha um complexo de inferioridade. Só que diferente do Tomioka, que sempre se isolava, o Uzui tentava esconder esse complexo dele. Tipo, ele não queria mostrar para as pessoas que ele tinha isso. Porque basicamente o Uzui ele tinha uma admiração muito grande pelo Rengoku, ao ponto dele achar que ele é inferior ao Rengoku, mesmo o Rengoku sendo mais novo do que ele. E ele acabava se inspirando no Rengoku, né? Em um dos momentos do anime ele acaba pensando, o que o Rengoku faria se ele estivesse aqui no meu lugar. E até o próprio Tanjiro percebe isso, né? Vendo que o Uzui estava um pouco parecido com o Rengoku, porque exatamente o Tengen Uzui ele se inspirava um pouco no Rengoku. Porque o Rengoku, mesmo sendo um cara mais novo, ele era um cara que demonstrava bastante confiança. E nisso temos a batalha árdua contra o Gyotaro, né? Onde os caçadores acabam vencendo, só que o Uzui acaba perdendo uma mão e acaba perdendo também um olho e quase morrendo, né? Porque se não fosse pela Nezuko, o Tengen teria morrido ali mesmo. E bom, o Tengen acaba meio que saindo dos caçadores, se aposentando, por conta que ele não tinha mais condições de lutar, mesmo que o Obanai queria que ele lutasse. O Tengen Uzui disse que ia aproveitar a sua vida agora com suas esposas. Ele acaba aparecendo só em mais 2 arcos, né? Que é no arco de treinamento Hashira, onde ele vai treinar alguns personagens, e no arco final, né, após a batalha. Dos Hashiras, Tengen Uzui foi o que teve, entre aspas, o melhor final, né? Porque ele terminou a obra vivo e apenas só perdeu uma mão e um olho, né? E continuou com suas esposas, sendo que uma delas estava, inclusive, grávida. E bom, é interessante ver esse personagem porque muitas pessoas, né, acabam achando que o Tengen Uzui teve uma vida maravilhosa. Só que não, o próprio Rengoku, que teve uma morte pior, né, teve uma morte sendo atravessado, teve uma vida melhor do que o Uzui. Por quê? Rengoku nasceu numa família estruturada, né, onde ele tinha seu pai, sua mãe e seu irmão. Até um certo ponto da sua vida ele tinha uma vida maravilhosa, né, porque seu pai era um cara forte que protegia a família, que era Hashira, vivia muito bem. Sua mãe era uma pessoa muito carinhosa, que sempre estava dando conselho ao Rengoku.
sempre estava cuidando bem do seu irmão, eles tinham uma vida ali muito boa, até um certo ponto que a sua mãe acaba falecendo por conta de uma doença, onde seu pai entra em depressão, e o Rengoku tem que tomar o lugar de Hashira das Chamas. Só que pelo fato do Rengoku ter tido uma vida assim boa durante a sua infância, ele acabou ganhando esse espírito de sempre ser uma pessoa alegre, de sempre estar feliz, de sempre motivar os outros, justamente por conta do ambiente que ele viveu, né? Então, tipo, o ambiente que é onde você vive influencia muito sobre a sua personalidade. Isso fez que o Rengoku fosse uma pessoa mais animada. Mesmo o Rengoku passando por algumas humilhações do seu próprio pai e de alguns Hashiras na época quando ele entrou, o Rengoku não baixava a cabeça, porque o Rengoku tinha essa convicção que ele poderia ficar mais forte justamente por conta da sua mãe, porque sua mãe acreditava muito no Rengoku e sabia que ele era forte. Quando chega no arco do Mugitem, infelizmente a gente acaba perdendo o Rengoku, né, que acaba enfrentando a casa e acaba morrendo. Uma coisa interessante é que o Rengoku tinha uma convicção tão forte que mesmo ele sendo tentado pelo Akaza, né, que no final da obra, né, a gente vê que mesmo no seu leito de morte, o Rengoku ainda estava sorrindo, porque ele era uma pessoa feliz. Mesmo tendo morrido de uma forma tão trágica, ele era feliz. E diferentemente do Tengen Uzui, né, que mesmo mostrando ser um cara feliz, lá no fundo ele era um cara triste por todo o passado ruim que ele teve. E uma coisa que a gente pode refletir sobre a vida real é que muitas vezes, tipo, a gente olha pra uma pessoa e vê que ela tem muitas coisas, tá? Uma pessoa que conquistou as coisas, só que a gente só vê o momento atual, a gente não vê todo o processo que a pessoa passou. E exatamente esse é o tipo de pessoa que é o Tengen Uzui. O Tengen Uzui aparentemente é uma pessoa assim que tem tudo na mão, mas o cara teve que sofrer muito para conseguir aquele estágio que ele tava. Se ele não tivesse treinado de forma forte quando era criança, tivesse resistido a tudo que ele passou com o pai dele, provavelmente ele não teria se tornado um dos Hashiras mais fortes. Ele provavelmente seria só uma pessoa comum. Então, tipo, o que a gente pode refletir sobre a vida real é que basicamente a gente tem que ver todo o processo que as pessoas fazem, a gente não pode ver só o momento atual. Porque tem pessoas, né, que acabam pensando, por que aquele cara tem um carro, por que aquele cara tem uma moto, aquele cara tem uma namorada. Mas geralmente a gente não pensa pelo todo o processo que aquele cara passou. Claro, tem pessoas sortudas, né, que sempre teve as coisas na mão e consegue isso de forma fácil. Mas tem muitas pessoas que batalharam, né, durante toda a sua vida para, entre aspas, ter essa glória, né, essa conquista, né. Porque durante a nossa vida toda a gente vai conquistando as nossas coisas. Mas justamente às vezes um cara que é da sua idade, às vezes mais novo, conquista as coisas mais cedo. Mas geralmente é por conta que ele se esforçou mais ou por conta que ele teve uma trajetória mais difícil e conseguiu as coisas de forma mais rápida, vamos dizer assim, entre aspas. Mas assim, não se julguem, cada um faz as suas coisas no seu processo. Quando você vê uma pessoa que tiver bem de vida, que tiver suas conquistas, pense em todo o processo que ela teve. Não pense só no que ela tem atual, porque às vezes ela trabalhou muito duro para conseguir tudo aquilo que ela teve. Mas bem, basicamente esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se você é novo aí se inscreve. E é isso.